Boa noite a todos, vamos a mais uma aula. Hoje, aula do dia 14/3, simulado, Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA, faz parte da legislação federal, ok? Vamos verificar as questões de hoje. Questão 1. De acordo com o ECA, considera-se. Então, essa questão, eles querem saber a idade de criança e a idade de adolescente, tá? No dia, para vocês não perderem tempo, né? Vocês olham só um lado, não precisa olhar os dois de uma vez, criança e adolescente. Olha só criança, porque se já tiver errado de um lado, não precisa olhar o do outro, ok? Então, veja, ó. Na letra A tá escrito... Alguém tentando entrar. Vamos lá. Vejam, criança. Na letra A tá falando que criança é até 10 anos. Na letra B está dizendo que criança é até 12. Na letra C está dizendo que criança é até 13. D está dizendo que criança é até 14. E na E está dizendo que criança é até 14. Então, por isso eu não preciso olhar o outro lado. Porque se o primeiro lado já tiver errado, o outro não precisa olhar. Então, vejam. Eu já elimino a letra E, porque está falando que criança é até 14. Ó, já elimino a E. Na letra D, a mesma coisa, está dizendo que criança é até 14. Na letra C, está dizendo que criança é até 13. E na letra A, está dizendo que criança é até 10. Tá vendo? Aí eu não preciso olhar o outro lado de adolescente, porque se criança já tiver errado, tem que estar os dois completos. Então, a alternativa correta é a letra B. Criança. Como que é considerado criança pela lei do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente? Criança até 12 anos incompletos é considerado criança. Ou seja, 11 anos, 11 meses, 29 dias, até completar aniversário, ela é considerada uma criança. Completou 12, ela deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Até os 18, tá? 18 para cima já é considerado uma pessoa adulta, ok? Então, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. Letra B de bola, ok? B de bola. Então, é desta forma que está na lei. Criança, pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, até completar 12. Por isso, incompleto, por isso que fala 11 anos, 11 meses, 29 dias, tá? E adolescente é entre 12 e 18 anos, ou seja, até completar 18 é um adolescente, completou já é um adulto, ok? Vamos lá, questão 2. Questão 2. O Conselho Tutelar, criado no âmbito dos municípios, é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar, tá? O Conselho Tutelar é aquele órgão em que a escola, no caso o diretor, quando o aluno completa lá 30%, tá chegando nos 30%, completou 30% de faltas, é esse órgão que a escola entra em contato, né, para informar que o aluno já está com 30% de faltas. Daí o Conselho Tutelar entra em ação para verificar o que está acontecendo, tá bom? Que a escola já fez tudo o que podia e o aluno continua faltando na escola, ok? O Conselho Tutelar é obrigatório ter um conselho em cada município, no mínimo, um em cada município. Ele é municipal, ele não é estadual, tá? Então, vamos supor, Guarulhos tem que ter o seu, Osasco, Poá, cada município tem que ter o seu, porque ele é municipal, tá?
E daí, dependendo do número de habitantes de cada município, aumenta-se os conselhos. Então, por exemplo, aqui em Guarulhos, como o segundo maior município de São Paulo, aqui em Guarulhos são 7 conselhos tutelares, tá bom? 7. Então, ele é um órgão permanente, significa que permanece, não importa se mudar o prefeito, se mudar a secretaria, o que mudar, o conselho continua, não pode ser tirado. O que muda são os conselheiros, que é o mandato de 4 anos, né? Tem um processo seletivo, entra, mandato de 4 anos, depois sai, ou se for reeleito, continua, dependendo do município, tá? E autônomo, por que autônomo? Porque tem autonomia para resolver algumas coisas. Porém, o conselho tutelar não é um juiz. Então, os casos, o conselho tutelar encaminha para o juiz, mas o conselho não é juiz. Então, por exemplo, o conselheiro, ele não pode falar, você perdeu a guarda do seu filho. Quem determina isso é o juiz e não o conselheiro. Certo? Então, quando fala não jurisdicional, significa não é juiz, tem autonomia para algumas coisas, mas não é juiz. E ele é um órgão encarregado pela sociedade de, vamos ver nas alternativas. Vejam os verbos primeiro, analisem os verbos primeiro. Vou colocar com outra cor aqui. Vejam os verbos, ó. Promover, julgar, zelar, decidir, dar. Vejam os verbos. Primeira coisa, tá? Se não é juiz, não pode julgar. Então, a letra B está eliminada. Se não é juiz, não pode julgar nada. Opa! Peraí, gente. Ué, por que tá assim? Peraí. Espessura. Sei lá por que tá assim, mas tudo bem. Aqui. Então, já eliminei o julgar, porque quem julga é juiz, não o conselho, certo? Outro, decidir. Quem decide também é juiz. Já está 2 eliminadas. Aí vai ficar promover, zelar e dar. A gente vai verificar esses 3. Vejam, na letra A, promover, está falando que o conselho é encarregado de promover o desenvolvimento físico e emocional da criança e adolescente. Na letra C, está dizendo que ele é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E na letra E, está falando que ele é encarregado de dar prioridade de atendimento às crianças de 0 a 6 anos. Dentre essas 3, que 2 já foram eliminadas, qual outra vocês eliminariam e por quê? Qual outra vocês eliminam? Pode abrir o áudio e falar com qual mais vocês eliminariam. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Internet. Dar prioridade. Dar prioridade de atendimento às crianças de 0 a 6 anos? Você eliminaria essa? Sim. Por quê? Porque não é só de 0 a 6 anos, né? Isso, muito bem. Porque se o ECA é para crianças e adolescentes, é de 0 até completar 18. Então, não é 0 a 6, é até completar 18, certo? Então, também eliminaria essa também. Eliminaria essa também, muito bem. Vai ficar entre a letra A, promover, e entre a letra C, zelar. Qual que vocês acham que está correta? A C. A C. O
conselho tutelar é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Porque o ECA já é a lei que vem proteger os direitos da criança e do adolescente. E o conselho tutelar é o órgão que zela por esses direitos, ok? Então, a alternativa correta aí realmente é a letra C. Realmente é a letra C. Tá? A alternativa correta. E a A, eles colocam para confundir vocês. Por quê? O desenvolvimento físico e emocional, isso acontece na escola, não é função do conselho tutelar. Não é função do conselho, tá? Isso acontece na escola. Então, digamos que é uma pegadinha aí a letra A, tá? É uma pegadinha. Ok? A alternativa correta, realmente, letra C. Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ok? Questão 3. Vamos ver. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Percebam o seguinte, ontem nós estudamos a LDB, e na LDB fala das finalidades da educação, os objetivos da educação. E eu falei assim para vocês, olha, na LDB, no ECA, na Constituição Federal, os objetivos da educação são os mesmos. Olha lá, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Lá na LDB ontem estava do educando. Educando pessoa é a mesma coisa. Preparo para o exercício da cidadania, tá igual. Qualificação para o trabalho, tá igual. Certo? Então, são as mesmas finalidades. Em relação ao direito assegurado, conforme o artigo 53 do ECA, leia as afirmações e assinale verdadeiro ou falso. Então, ai, gente, me perdoa. Essa daqui eu já respondi, esqueci de apagar. Olha que maravilha. Mas vamos olhar. Vamos lá. Agora já está respondido. Eu esqueci de apagar. Vamos lá. Então, eles têm direito de ser respeitado por seus educadores, é verdadeiro. Eles têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. O que seria isso? Vamos supor que o professor atribuiu uma nota para o aluno, ou um trabalho, alguma avaliação, e o aluno não concordou. Ele quer saber por que ele ficou com aquela nota. Cabe ao professor responder o aluno, certo? É um direito que ele tem. Olha, você ficou com essa nota porque você não entregou trabalho, você não participou, você não fez a tarefa. O professor não pode simplesmente falar, porque é isso mesmo, certo? Porque é direito do aluno saber por que ele ficou com aquela nota, certo? E daí, se o professor não responde, ele tem direito a contestar. Então, ele vai até a direção da escola. A direção não responde, ele vai até a Secretaria da Educação, porque é um direito dele, ok? Depois, ele também tem direito de organizar e participar de entidades estudantis. Por exemplo, os grêmios. Eles têm direito de participar. Participar da definição e elaboração da proposta curricular do município, eles não têm esse direito. Do município, imagina o município inteiro, tá? É pegadinha, é falsa. E a próxima, ter acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Eles têm esse direito. Porém, foi acrescentado no ECA uma vírgula aqui, tá? Uma vírgula e foi acrescentado irmãos na mesma escola, tá? Foi acrescentado aí, ok? Mas eles têm esse direito da escola gratuita próxima da sua residência. Isso está no ECA, tá? Então, vamos supor, se tiver irmãos, procurar matricular na mesma escola para facilitar para as mães, né? Ir na reunião, etc e tal, tá? Mas é verdadeiro. Então, essa já estava respondida, mas a alternativa correta aí. Então, vamos ver aqui. Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. A alternativa correta, letra
D de dado. Ok? D de dado. Vamos para a próxima. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, conforme previsto na Constituição e nas leis. Entende-se como direito à liberdade. Então, que tipo de liberdade as crianças e adolescentes têm direito? Vamos lá. Primeiro, ter direito de opinar e de se expressar? Verdade. Aí eu venho aqui, ó. A A tem A1, a B tem A1, a C não tem, a D não tem e a E tem. O que eu faço? Já elimino duas. Ó, já elimino aqui, já elimino aqui. Tá vendo? Já eliminei duas. Vamos lá. Eles têm direito de brincar, de praticar esportes e de se divertir? Sim, eles têm esse direito. Aí eu vou para baixo de novo. O que não tem a 2? A letra A não tem, então eu elimino. Continua a B e continua a E. Uma das duas é a correta, tá? Volto lá para cima de novo. Façam sempre passo a passo. Olha lá. Eles têm direito de participar da vida política na forma da lei? Sim, eles têm direito. Muita gente erra essa na prova. Presta bem atenção. Participar da vida política não significa votar. Não significa voto. Eles podem participar de questões políticas, dando opinião, se expressando, como eles já fazem, né? As eleições em sala de aula, se eu fosse prefeito faria isso. Eles têm o direito. Por quê? Só é obrigatório votar a partir dos 18 anos. Aí já não entra na lei do ECA. Mas é opcional a partir dos 16. Aí 16 eles ainda estão na lei do ECA, tá? Então, quando fala participar da vida política, não necessariamente significa voto, tá? Ir votar, ok? Então, aqui é verdadeiro também. Também é verdadeiro. Aí, a B já está eliminada, porque não tem a 3. Está eliminada. A alternativa correta é a E, mas vamos ver a última. 4. Eles têm direito de buscar refúgio, auxílio e orientação? Sim, em qualquer lugar. Eles podem buscar refúgio, auxílio e orientação com gente da família, no hospital, no conselho tutelar, na escola, enfim, em qualquer lugar, tá? Eles têm esse direito, principalmente buscar o refúgio no conselho tutelar. Então, vamos por, eu estou sendo espancado pelo meu pai, pela minha mãe, minha padrasto, madrasta, enfim. Eles têm o direito de ir lá fazer a denúncia no conselho tutelar. Só que quando eles fazem a denúncia, o conselho tutelar não pode mandar eles de volta para casa, porque já aconteceu muitos casos de os pais ficam sabendo que recebeu a denúncia e matam a criança, porque foi lá denunciar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mas enfim, todos esses daqui, eles têm direito, entra como direito à liberdade, qualquer tipo de liberdade aí no caso, tá bom? Eles têm direito, a alternativa correta, letra E. 5. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política de proteção integral à criança e adolescente, a saber. Mesma coisa, gente, toda vez que tiver esse tipo de pergunta, é por eliminação, senão vocês erram. Às vezes tem uma pegadinha no meio, lê tudo de uma vez e cai na pegadinha. Então, é passo a passo sempre. Olha lá. 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está no ECA. Nenhuma criança e adolescente
pode sofrer algum tipo de negligência, ser discriminada, explorada, violentada, qualquer ato de crueldade, opressão, não pode, tá? Então, é verdadeiro. Aí eu venho aqui nas alternativas. O que não tem a 1, elimina. Letra A tem a 1, continua. B não tem, vai ser eliminada. C tem, continua. D tem, continua. E tem, continua. Aí eu elimino o que não tem, que é a B. A B não tem. Já está eliminada, nem preciso mais olhar para ela. Volto lá de novo, passo a passo. Isso que eu estou fazendo, essa bagunça que eu faço nas cores, é para identificação. Vocês no dia, vocês podem fazer de caneta, lápis. Não pode usar marca-texto, tá, gente? Não pode, ok? No edital já fala. Vamos lá, 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, governo, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes. Eles têm todos os direitos como toda pessoa. Vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Um detalhe sobre a profissionalização. Eles têm direito? Sim, eles têm. Na lei do ECA, inclusive, tem uma parte que fala sobre trabalho. Nenhuma criança e adolescente pode trabalhar, exceto a partir dos 14 anos como aprendiz. E mesmo trabalhando, tem direito a uma bolsa-aprendizagem, que é um salário lá chamado bolsa-aprendizagem. Eles não trabalham 5 dias na semana, eles trabalham 3 e 2 tem que fazer uma formação. Então, se eles trabalham na indústria, tem a formação, no comércio tem a formação, em qualquer lugar tem a formação. Não pode trabalhar em lugares penosos, insalubres, perigosos, né? Exemplo, pode trabalhar no mercado? Pode, mas não pode na parte de frios, de mexer com açougue, frios, mexer com aquelas máquinas perigosas, né? Faca, essas coisas, não. Ah, pode trabalhar em posto de gasolina? Não pode. Então, tem várias situações. Mas, de qualquer jeito, é um direito que eles têm também da profissionalização, ok? Então, aqui, a 2 também tá certa. Aí, eu volto lá embaixo. Qual que eu elimino? O que não tem a 2. Letra A tem, continua. Letra C, não tem a 2, elimina. A D e a E tem, continua. Volto para lá de novo. Se vocês fizerem sempre passo a passo, não cai nas pegadinhas. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sim, são seres humanos, todos os direitos que todo mundo tem, a criança e o adolescente também vai ter. Então, a 3 está certa. Volto lá embaixo de novo. O que eu elimino? A 3 tem na A, continua. A 3 tem na D, continua. A 3 não tem na E, elimino. Ou a alternativa correta da prova é a A, ou a alternativa correta da prova é a D. Aí vai depender dessa última. 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito, dignidade, como pessoas em processo de desenvolvimento após 21 anos de idade. Olha a pegadinha aqui. Olha a pegadinha. Porque a lei é até os 18. Após 21 já é adulto, né? Não entra na lei do ECA. Até aqui estava certo, ó. Bonitinho, processo de desenvolvimento. Aí aqui, se eu leio de uma vez sem prestar atenção, eu erro, tá? Porque ela tá toda bonitinha, chegou aqui o erro. Então, o que tem a 4 eu elimino, que é a letra A. A alternativa correta é só a D, porque tem a 1, a 2 e a 3 correta. Tá vendo? A 4 não está correta. Continuando.
Questão 6. De acordo com o artigo 13 do ECA, ao identificar marcas de agressão suspeitas de maus tratos em um aluno da escola, o inspetor de alunos deve... Veja, um aluno chegou machucado na escola. O que a escola tem que fazer? Independente se é inspetor, se é professor, qualquer funcionário da escola, o que deve ser feito? Olha lá. A. Encaminhar o aluno para atendimento médico e terapêutico? Não. B. Proporcionar condições de atendimento aos pais e alunos da escola? Não. C. Informar seu superior. Quem é o superior? Diretor. Que encaminhará o caso ao conselho tutelar. Essa é a alternativa correta. Qualquer caso envolvendo maus tratos em alunos, o diretor vai encaminhar o caso para o conselho tutelar. Não é o inspetor que vai ligar para o conselho. O inspetor vai relatar o que viu, o que aconteceu, como a criança chegou na escola, e o diretor vai entrar em contato com o conselho tutelar, tá? Letra D está falando proteção policial. Letra E está falando impedir o aluno de assistir aula. Gente, em nenhum caso eu posso impedir o aluno de assistir aula, tá? Abre uma janela aí. Por exemplo, carência material. Ah, ele não tem lápis, não tem borracha, não trouxe caderno. Ele não pode ficar sem assistir aula por causa disso. Ah, ele veio para a escola sem uniforme. Eu não posso mandar o aluno de volta para casa por ele não ter uniforme. Embora são questões que estejam no regimento da escola para não virar bagunça. Mas se o aluno for para a escola aquele dia sem uniforme, ele vai assistir aula de qualquer forma, tá? Prestem bem atenção, porque muita gente confunde a lei com a prática que acontece na maioria das escolas, ok? E o concurso, o que cai no concurso não é a prática da escola, é o que está na lei, ok? Então, a alternativa correta aí dá 6, letra C. Questão 7. Segundo o artigo 53 do ECA, é assegurado a criança e o adolescente. Vamos lá. O que é assegurado a criança e adolescente? Dá para colocar mais para cima? Dá. 1. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência? Sim, é assegurado. Sim. Vamos lá. O que não tem a 1? A 1 tá certo. O que não tem a 1? Letra A continua, letra B continua. Não tem a 1 na C e na D. Então, eu elimino. Eliminou. Volto lá na 2. Opa. O direito de organização e participação em entidades estudantis. Eles têm direito? Sim. Dá um exemplo, nos grêmios, né? Faz eleição do aluno, do líder da sala, né? Os grêmios que existem nas escolas, eles podem, eles têm direito de fazer, de participar, votar nessas coisas? Sim, eles têm. Aí, ó, essa também tá certa. Aí eu vou lá. O que não tem a 2, eu elimino. A tem, a B não tem. A E tem. Ou a alternativa correta é a A, ou a alternativa correta é a E. Vamos lá. 3. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tanto está na lei do ECA, como também está na lei da LDB, como está na lei da Constituição. É um princípio da educação, né? Então, igualdade de condições para acesso, acesso é a matrícula na escola e permanência, né? Fazer de tudo com que o aluno continue. É verdade, isso daí tá certo. Aí eu venho aqui. A 3 está certa. Aí eu olho lá, só sobrou a A e a E. Não tem 3 A, então eu elimino a A, porque não tem 3. Sobrou a alternativa correta. Aí, para ser a correta, essa daqui... Eita. Para ser a correta essa daqui, desculpa, gente.
pintar direitinho aqui, senão vão falar que agora já foi, já fez a bagunça aqui. Para ser a correta a letra E, essa 4 tem que estar errada. Vamos ver o porquê que ela está errada. Vamos lá. 4. Ter educador com excesso de faltas injustificadas. Olha lá. Totalmente errado. Então, é direito do aluno ter um educador que falta muito, né? Isso não está na lei, ok? Ah, o professor não pode faltar? Claro que pode, levar atestado, né? Ele pode faltar. Só que isso não está na lei. Que o educador pode ter excesso de faltas injustificadas, ok? Excesso, ok? Então, a alternativa correta realmente é a letra E. 1, 2 e 3 apenas está correta e a 4 está incorreta. 8. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Durante o intervalo, os alunos de uma determinada escola apresentam dificuldades de organização. Alguns comem várias vezes, outros não se alimentam. Quando decidem comer, já terminou o tempo do intervalo. Então, tá tudo bagunçado aí, né? Considerando-se essa situação, no artigo 3º do ECA, a intervenção do inspetor. Toda vez que vocês virem essa lei número 8.069, é do ECA, tá? É a do ECA. A intervenção do inspetor deverá ser. Então, o que o inspetor, assim como qualquer outro funcionário que tivesse naquela situação, o que ele pode fazer para organizar isso daí? Tá? Vamos lá. Porque já é feito uma escala de horário de almoço para todo mundo. Vamos lá. Para resolver essa situação, o que vai ser feito? Opa. Veja as alternativas. A. Solicitar junto ao diretor da escola um período maior de intervalo, já que o atual não atende às necessidades dos alunos? Não, porque já é feita uma escala com o tempo de almoço para cada sala, tá? Então, o inspetor não vai pedir para o diretor aumentar o horário, ele tem que organizar a situação e não pedir maior horário. B. Convocar os pais dos alunos e tentar resolver com eles o problema? Também não, porque é um problema que está acontecendo na escola e tem funcionário para isso na escola para resolver. Não vai adiantar chamar os pais para resolver uma situação de horário de intervalo, de almoço, ok? C. Organizar uma fila, garantindo assim condições para que os que desejam se alimentar no tempo certo? Exatamente. Vai organizar uma fila. Quem quiser comer tem que entrar na fila, esperar a sua vez, fazer seu prato dentro do horário de intervalo. Não é quando bater o sinal já sair correndo para comer, certo? É isso que tem que ser feito, é essa organização aqui. Por que não a D e a E? Por que não a D e a E? D. Ignorar o problema, pois servir merenda não é função do inspetor. Vamos lá. Não pode ignorar o problema, tem que resolver o problema. E em nenhum momento está falando que o inspetor vai servir a comida. Ele não vai servir, ele vai organizar a fila para que os alunos se sirvam. E retirar da escola os alunos que causam transtornos na hora do intervalo? Não. Então, a única coisa que vai fazer é a letra C, organizar, tá? O intervalo. 9. Neste ano, que ano? 2012. 2012. Uma candidata a membro do Conselho Tutelar de determinado município apresentou em seu currículo os comprovantes dos seguintes dados. Vamos lá. Ó. Ela apresentou. Ela é nascida no ano de 1992. Ela nasceu. Se ela nasceu em 92 para 2012,
ela tem 20 anos, correto? É 20? Peraí. 92, 2002, 2012. 20 anos. Então, aqui ela tem 20 anos. Ela é formada em pedagogia. Ela reside no município vizinho e não onde ela vai se candidatar, né? Assim, ela quer se candidatar no município, mas ela mora em outro, a apenas 15 quilômetros de distância. E ela comprovou idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Que ela não teve passagem pela polícia, né? Aquele atestado de antecedente para ela poder assumir o cargo, tal. Então, nessa situação, eles estão perguntando, de acordo com o ECA, essa candidatura não pode ser formalizada. A pergunta é, por que não pode? Ó, o não. Tá vendo? Por que não pode? Porque ela tem 20 anos? Porque ela é formada em pedagogia? Porque ela mora no município vizinho? Porque ela comprovou idoneidade moral? Então, por que não pode? Não vai para frente a candidatura dela. Veja. Primeiro, não vai para frente pela 1. Por quê? Para ela ser candidata de conselheira, ela tem que ter 21 anos completo, ela só tem 20. Então, para conselho tutelar, não é 18 anos, é 21 anos para se candidatar. Ela tem 20 e só pode ser com 21, tá? A 2 não vai barrar ela de se candidatar, porque só exige o ensino médio, não exige em faculdade. Então, não importa se ela é de pedagogia ou qualquer outro nível superior, não importa, porque eles só exigem o ensino médio. Então, não impediria. Na 3, impediria, porque ela não mora no município que vai se candidatar, ela mora em outro, não pode. Você só pode se candidatar naquele município se você morar naquele município. Se você mora em outro, você não pode. Aí você tem que se candidatar no município onde você mora, certo? E comprovada idoneidade moral não impede ela de ser candidata a conselheira, tá? Tutelar. Então, é por conta do 1 e do 3 que ela não pode se candidatar. Então, a alternativa correta aqui, letra B, 1 e 3. Certo? Por isso que ela não pode se candidatar. Vamos lá. 10. Durante uma aula vaga, alguns alunos iniciaram uma brincadeira de pichação nos muros e paredes da escola. Errado, né? Verificando a confusão, o inspetor colocou os envolvidos. Aqui fala muito de inspetor, porque eles lidam diretamente com criança, mas os professores também, tá? Então, se coloquem no papel do inspetor também. Colocou os envolvidos na brincadeira de castigo, impedindo-os de voltarem a assistir às aulas. Vejam, tem uma situação aqui. Aí eu não posso olhar pela minha cabeça, eu tenho que pensar o que a lei determina. A lei determina que eu não posso impedir o aluno de assistir a aula. Não posso. Isso está na lei, tá? Não posso. Ah, mas ele fez errado. Sim, providências serão tomadas, mas ele não vai ficar sem assistir a aula. Ok? Uma situação. Segundo o artigo 18 é que essa atitude de inspetor está. Aí veja. Ele colocou os alunos de castigo e os alunos não podem assistir a aula, tá? Aí tá perguntando se essa atitude tá correta ou incorreta. Olha lá. O que tá falando correta, eu elimino, porque não tá correta, conforme a lei. Ó, elimino. Vai ficar A incorreta, B incorreta e D incorreta. Aí sim eu termino de ler para ver qual é realmente a que eles querem. Ó, letra A, incorreta, porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. B, incorreta, porque os adolescentes deveriam ser encaminhados para a autoridade policial. Não, porque toda vez que a gente fala de
de criança e adolescente não é a polícia, é o conselho tutelar que representa a criança e adolescente, tá? Mesmo se o conselho tiver que chamar a polícia em alguma situação, é eles que chamam, não somos nós, tá? Porque criança e adolescente é conselho tutelar, então não é polícia. Aqui já tem uma pegadinha. A D, incorreta, pois esses problemas disciplinares devem ser resolvidos pelo supervisor. O supervisor não fica na escola, ele fica na Secretaria da Educação. É algo que tem que ser resolvido na escola e não fora dela, ok? Então, a alternativa correta, letra A. O inspetor está incorreto porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. O que seria zelar pela dignidade? Não pode. Castigo, essa palavra castigo é negativa para concurso, tá? Palavra castigo é negativa para concurso. E impedir os alunos de assistir aula, também não pode, tá? Por mais que a gente não concorde com a lei do ECA, porque tem muita coisa que eu também não concordo, porque muitos aprontam, né? Não podem ser presos, vão para a Fundação Casa, aquela coisa toda. Então, vejam, muitos falariam assim, mas eles picharam o muro e a parede da escola, estão danificando. Sim, só que não é porque foi resolvido de eles voltarem a assistir aula que não vai ser resolvido o que eles fizeram. Esse caso pode ser encaminhado para o Conselho Tutelar. E daí, o juiz vai determinar o que vai ser feito com esses alunos que fizeram isso, que picharam o muro e a parede da escola. Então, normalmente, quando isso acontece, o Conselho Tutelar encaminha para o juiz e o juiz vai falar. Isso não é um caso de ir para uma Fundação Casa. Fundação Casa é quando rouba, mata, aquelas coisas graves, né? Isso daí, normalmente, o juiz vai determinar. Chama os pais e vai pintar junto a parede de novo, tá? Vai fazer pintar de novo, ou vai fazer doar cesta básica, vai fazer alguma coisa. Mas não é que vai ficar por isso mesmo, tá? Mas a escola não pode impedir os alunos de assistir a aula. Vai encaminhar o caso vai ser resolvido, mas eles não vão ficar fora da sala de aula. É o que eles querem, né? Mas não é o correto, tá bom? Vamos lá, continuando. Questão 11. Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram ajuda do inspetor de alunos durante as aulas livres para os ensaios. Uma das alunas não participava de nenhum ensaio, pois, segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito resguardado conforme o ECA. Sim, se a aluna prova que ela é de determinada religião e que a religião dela não pode dançar, a escola tem que respeitar. Então, assim, a nota que ela receberia pela apresentação, a escola tem que fazer outra forma de avaliar essa aluna que não seja dançar. Ela pode ajudar em outras coisas, menos dançar, tá? É um direito que ela tem. E quando nós falamos de religião, não podemos falar de religião, estou falando aqui no contexto, tá? Sobre esse assunto envolve religião. Então, a alternativa correta, que fala de religião, é a letra B, ó. Liberdade à crença e ao culto religioso. É um direito de todos, tá? De escolher sua crença e sua religião. Então, eu não posso prejudicar a aluna por não poder dançar, certo? Ok? Essa é a alternativa correta. Então, falou de religião, já lembra, crença, culto religioso. Associem, né? Vamos lá. Questão 12. Ao observar que havia muitas crianças e adolescentes em idade escolar perambulando pelas ruas do bairro onde se localiza a escola em que trabalha, o inspetor Jefferson, preocupado com a situação, levou o problema para a equipe gestora, que resolveu analisar a possibilidade de abrir novas vagas para a matrícula desses alunos.
Com essa medida, Jefferson auxiliou os pais desses alunos a cumprirem o que estabelece o ECA, no artigo 55. Ou seja, essas crianças não poderiam estar fora da escola, de jeito nenhum. Elas estão em idade, ó, tá falando aqui, em idade escolar, ok? Não perambulando pela rua do bairro. Então, os pais foram orientados. Que orientação foi dada aos pais? A. Obrigação de matricularem os filhos na rede regular de ensino. B. Participação da comunidade na vida escolar da criança e do adolescente. C. Preservação dos vínculos familiares. D. Necessidade de saúde, educação, alimentação das crianças e adolescentes. E E. Responsabilidade de proteger seus filhos de possíveis aliciadores. O que a lei determina? Se a criança está fora da escola, ela deve ser o quê? Matriculada. Letra A. Está fora da escola? Você tem que matricular seu filho, ele está na idade de estar estudando. Ok? É isso que a lei determina. Vamos lá. 13. Numa determinada escola, o diretor recebeu denúncias de que o inspetor de alunos colocava... Isso pode acontecer com o professor, tá, gente? Então, sempre quando tiver a figura de inspetor, coloca no papel de professor também. Então, o diretor recebeu denúncias de que um inspetor de alunos da escola colocava apelidos nos alunos. Isso não pode acontecer, nenhum funcionário pode fazer isso. Ressaltando negativamente algum aspecto físico, modo de andar, de falar, depreciando os alunos, colocando-os numa situação desagradável, vulnerável perante os seus colegas. O diretor alertou o inspetor, reportando-se ao ECA, afirmando que isso não poderia mais acontecer, pois com essa atitude, segundo o ECA, ele estava... Então, o que o inspetor estava fazendo? Né? Violando a lei. Vamos ver aí, nas alternativas. A. Violando o direito de respeito à imagem das crianças e adolescentes. B. Igualando-se aos adolescentes, eximindo-se de ser um profissional responsável por eles. C. Ridicularizando alguns alunos para ganhar a simpatia de outros. D. Reforçando aspectos negativos e tentando corrigir atitudes inadequadas. E. Tentando aproximar-se dos alunos para ganhar simpatia dos seus pais. Gente, quando eu falo de lei, presta bem atenção no vocabulário que é colocado na lei. A lei não fala igualar-se, ridicularizar-se, reforçar aspectos negativos, se aproximar dos alunos. Vejam que é diferente. Qual é a alternativa correta? Violando o direito de respeito à imagem das crianças e adolescentes. Então, é algum direito que está sendo violado. Ok? Então, fiquem atentos no verbo, fiquem atentos na palavra, tá? Porque tem coisas que você pode até pensar, eu acho que é isso. Mas isso está na lei? Não, então nem perca tempo de pensar. Não está na lei. A lei não fala nada de ganhar simpatia, de reforçar aspectos negativos, de igualar-se o professor, o inspetor ou qualquer outro funcionário de se igualar aos alunos, ok? Então, o inspetor ele fez o quê? Ele violou o direito da criança e do adolescente, ok? 14. Um pai requereu a coordenação da escola que determinado livro didático e material escolar fossem adotados para a classe do seu filho. Então, vamos lá. O pai quer escolher o livro para o seu filho estudar. Ele quer escolher. A escola negou o pedido e a coordenadora informou que a escolha do material escolar, do livro didático, é responsabilidade dos professores, ou seja, não dos pais, que se pautam na proposta pedagógica da escola. Analisando essa situação, à luz do que estabelece o ECA, pode-se afirmar que
Então, a coordenadora errou dando essa informação? Não, ela não errou, ela está certa. O pai, a mãe, não tem o direito de escolher material, qual é o livro que o aluno vai escolher, qual é o material que vai ser adotado. Isso daí cabe aos professores e não aos pais, certo? Então, a coordenadora não errou. Aí eu venho aqui. Olha lá. A escola errou. B, a diretora errou. C, a escola agiu acertadamente. D, cabe aos pais escolher. E, aos pais é facultativo a escolha. Facultativo significa opcional. Eles escolhem se eles quiserem. Não. Só por conta disso, no dia da prova, vocês não perdem tempo. Olha lá. Cabe aos pais a escolha? Não. Os pais é facultativo a escolha? Não. A diretora errou? Não. A escola errou? Não. Certo? Olha lá a alternativa correta. A escola agiu acertadamente, ou seja, corretamente, pois o ECA não atribui aos pais o direito de escolher livro didático e material escolar a ser adotado pela escola. Essa é a alternativa correta. Mesmo que os pais queiram, a lei diz que não, ok? 15. Ao tomar conhecimento do fato de que um dos seus alunos é vítima de maus tratos na família, o professor do segundo ano do ensino fundamental informou ao diretor da escola que imediatamente oficiou, ou seja, comunicou ao conselho tutelar para as providências cabíveis, certinho. O ECA, à luz do ECA, conforme o ECA, a iniciativa da escola está. Então, a escola fez certo? O aluno está recebendo maus tratos, né, da família, já foi provado. O funcionário, o professor, não é? No caso aqui o professor, relatou o fato, levou até o diretor e o diretor comunicou ao conselho. Fez exatamente o que a lei determina, é para ser feito isso, exatamente. Então, daí eu venho nas alternativas, ó. Eu analiso primeiro. Ó, tá falando que tá errado na A, na B tá falando que tá errado, na C tá falando que tá errado, na D tá falando que tá certo, e na E tá falando que tá certo. O que está errado, porque a escola não está errada, eu já elimino, ó. Nem preciso ler. Às vezes, a professora falou que não precisa ler. Gente, presta atenção na interpretação de texto. Se eu leio depois, as que sobrarem eu leio, porque aqui eu já estou eliminando. Se eu sei que aqui em cima a escola agiu certo e nas alternativas está falando que não, eu já elimino as que estão falando que a escola está errada. Tá? Vai sobrar o quê? Correto, correto. Olha lá. D. Aí eu leio por inteiro as que sobraram. D. Correta, pois cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, no caso o diretor, comunicar ao conselho tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos. Correto, essa é a alternativa correta. E por que não a E? Vamos ver. Por que não a E? Eticamente correta, já começa errado. Porque na lei não tem eticamente correto. Ou é correto ou é incorreto, não tem eticamente correto, tá? Ou é correto, é 8 ou 80 na lei, é isso ou aquilo. Aí aqui tá, eticamente correta, mas o ECA não prevê essa situação, pelo contrário, como que não prevê? É o que mais se prevê, porque vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente, protege a criança e o adolescente, então como que isso não prevê? Lá prevê todos os casos de maus tratos envolvendo criança e adolescente. Então, aqui também é pegadinha, tá? Uma grande pegadinha, ok? Dessa forma que eu estou explicando, vocês não perdem tempo na hora de fazer a prova. Porque tem questões que vocês vão fazer mais rápido, tem questões que vocês vão demorar mais.
tá? Se vocês fizerem dessa forma, eliminando logo de cara 3 e ficando com 2, vocês não perdem tanto tempo na hora da prova, ok? Vamos lá, próximo. Palavras-chave negativas e positivas, na lei a gente não fala muito, porque é 8 ou 80, é o que está na lei. A gente usa muita palavra-chave nos autores, nos outros documentos, tá? Mas vamos lá, continuando. Mas aqui na lei é associar, né? Associar que a gente fala. E eliminar, ir pela eliminação. 16. O diretor escolar de uma escola da rede municipal de São Bernardo, poderia ser Poá, recebe a informação de uma professora que um dos seus alunos apresenta sinais visíveis pelo corpo que podem indicar agressão doméstica. Após uma verificação cuidadosa, tal suspeita é confirmada. Foi confirmado. A criança é espancada regularmente pelo pai, um alcoólatra. Assim, esse diretor, com base no ECA, a Lei 8.069, deverá. Então, assim, gente, só um detalhe aqui. Independente se o pai é alcoólatra ou usa droga ou alguma outra coisa, tá? Se o pai é alcoólatra, usa droga e não faz nada contra o seu filho, ok, porque é um problema do pai, ele tem que se tratar, mas não está influenciando nada o filho, nesse caso. Então, eu não vou encaminhar para o conselho tutelar, ligando lá e falando, olha, o pai do aluno tal, ele é um alcoólatra. Por quê? Porque o conselho tutelar é para proteger a criança e adolescente, não o adulto, tá? Agora, vocês viram a situação aqui. Foi confirmado que a criança é espancada pelo pai. E certamente ela é espancada porque ele bebe. Aí ele toma essa agressão aí, ok? Mas vamos lá. Qualquer situação que envolva agressões no aluno da escola, o que a escola tem que fazer? Comunicar com o conselho tutelar, não tem o que fazer. Letra A, não tem o que fazer. Lembre-se sempre, associem, envolveu agressão, maus tratos, faltas injustificadas, evasão, não está indo para isso. É conselho tutelar, não é outra coisa. Então, não vai fazer boletim de ocorrência, não é polícia, não vai envolver polícia no caso. Não vai solicitar a professora que fique em sigilo, assim, ó, mantenha o fato e não expor. Quer dizer, tipo assim, não faça nada. Isso é omissão, a escola tem que fazer, não pode não fazer. Deixar que a mãe faça a denúncia, então, tipo assim, a escola não se prontifica nada. Procurar pelo pai para informá-lo de que, se o fato se repetir, ele será denunciado. Gente, não vai procurar o pai. A escola não tem que procurar o pai. O conselho tutelar que vai atrás da família e não a escola, porque já foi provado. Já foi provada a suspeita, já foi confirmada a suspeita, certo? Então, encaminha o caso, faz a parte da escola. Encaminha o caso, o restante é o conselho que vai fazer. Não é você. 17. Sancionado em 13 de julho de 1990, portanto, há 20 anos. Na verdade, hoje, se a gente fosse pegar essa questão hoje, o ECA, essa prova foi de 2012, eu acho, não lembro. Enfim, o ECA já tem 30 anos aí, né? O ECA é regulamentação do artigo 227 da Constituição, que estabelece como dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o ECA vem para defender tudo.
Assim, para os efeitos do ECA, considera-se criança. Ó, já teve uma pergunta, vocês viram que eles elaboraram de outra forma, mas a pergunta é a mesma? Que foi lá na questão 1, elaboraram de outra forma. Se você acertou lá, você tem que acertar aqui, né? Vamos lá, olha lá. Tá falando que criança, a pergunta é criança. Aqui tá falando até 13, já sabemos que tá errado. Na B, que está matriculada no infantil, e adolescente é aquela que está no fundamental. Ó. Tá falando que criança é o que está no infantil. Errado. Pode ser também, mas está errado. Né? Porque a criança é até 12 anos. Até 12 anos não é só infantil, entra o fundamental. É pegadinha. C, que se encontra matriculada até o 5º ano. Pegadinha. D, incapaz de tomar suas próprias decisões. Pegadinha. Alternativa correta, letra E. Até 12 anos de idade incompletos e adolescente entre 12 e 18. Essa é a alternativa correta. Tá? Ah, professora, mas não poderia colocar assim na lei? 11 anos, 11 meses, 29 dias. 17 anos, 11 meses, 29 dias. Poderia, mas a lei colocou assim, né? Então, a gente tem que decifrar o correto. Então, na prova, é assim que eles vão colocar a resposta. Até 12 incompleto, significa que não completou o aniversário ainda, ok? Questão 18. Aqui. Leia o fragmento de uma notícia publicada em um jornal de São Paulo. Tio acolhe criança apreendida 6 vezes na Cracolândia, em São Paulo. Ou seja, já deu para perceber que a criança não está indo para a escola. Se ela está na Cracolândia e foi apreendida, apreendida significa que foi para a Fundação Casa, né? Apreendida, ela não pode ser presa, né? Delegacia, essas coisas. Ela tem que ir para a Fundação Casa, que é criança. 6 vezes na... Aos recém-completados 12 anos, ou seja, acabou de completar 12, é considerado uma adolescente. Idade que já poderia estar no 7º ano do ensino fundamental. Poderia, mas ela está na rua. O menino não sabe ler nem escrever. Nessa semana foi apreendido pela 6ª vez pela polícia por vender drogas. Gente, é apreendido pela polícia, não é preso pela polícia, é apreendido. A polícia não leva para cadeia. A polícia leva para a Fundação Casa. Aí eles entram em contato com o conselho tutelar que vai representar esse adolescente. Por vender drogas, apontado como o mais jovem traficante da Cracolândia, reduto de usuários de crack na região central de São Paulo. Segundo a polícia, a criança era peça essencial na cadeia de produção e distribuição de crack no centro. Com 12 anos, hein? Fora da escola, não sabe ler e escrever, já foi apreendido várias vezes. A juíza Vanessa Zapater determinou a liberação do menino. Diz que nem ele, nem o irmão tinham passagem pela vara da infância e da juventude. Vejam, foi apreendido 6 vezes. Houve um erro aí, vocês concordam? Se ele foi apreendido 6 vezes, como que é que o juiz não ficou sabendo disso? Deu para entender? Não tem passagem pela vara da infância e da juventude. Alguma coisa errada tem aí, por quê? Ele pode ser apreendido, o conselho tutelar entra nessa questão e o conselho encaminha o caso para o juiz. O juiz da onde? Da vara da infância e da juventude. Enfim, a juíza mandou liberar os 2 irmãos. E mandou que os dois fossem entregues ao conselho tutelar. Por quê? O conselho tutelar cabe ao conselho resolver. Certo? É o conselho que vai encaminhar o caso para o juiz para ver
né? Vai estar dando mais uma chance aí para esse adolescente. Enfim, dentre as medidas de proteção previstas no ECA, o Conselho Tutelar poderá, dentre outras. Ou seja, em toda essa situação, o que o Conselho pode fazer para ajudar nessa situação? Vamos lá. Lembrando que a juíza deu autonomia para o conselheiro ir atrás da família. Olha lá. O que pode ser feito? 1. Encaminhar aos responsáveis mediante termo de responsabilidade? Sim. Primeira coisa que o conselho vai fazer é procurar a família e vai devolver os 2 filhos para a família e vai pedir para que a família assine um termo de responsabilidade, porque os filhos são deles. Eles podem fugir, eles podem voltar, mas os filhos é deles. Então, a primeira coisa é o conselho fazer um termo e devolver os filhos para a família, para ver se vai resolver, tá? Mas só isso? Não, só isso não. Tem mais coisa. Mas isso daqui, quem são os responsáveis? Os pais, tá? Aí a 1 tá certa. Então, o que não tem a 1, eu elimino. A D não tem e a E não tem. Continua. Oferecer orientação, apoio e acompanhamento temporários. Sim, é verdade. Então, assim, devolveu para a família, mas não adianta só devolver, tem que acompanhar o caso. O Conselho Tutelar tem que acompanhar. Será que eles vão voltar para a escola? Será que eles vão voltar para as drogas? Será que eles, né? Então tem que acompanhar. Então é feito esse acompanhamento temporário. Por que temporário? Porque são muitas crianças e adolescentes, não tem como eles ficarem só com esse caso. Mas eles ficam uns 6 meses acompanhando aí a situação. Depois, se tiver que tomar outra providência, tá? Mas cabe ao conselho também oferecer essa orientação, esse apoio e acompanhamento, tanto para os 2 irmãos. Opa! Ai, gente, errei aqui. Não sei como apagar. Tá certo essa daqui, mas agora já foi. Ó, essa 3 aqui, eu não consigo pintar de novo. Eu não sei como que eu faço para voltar para pintar de novo. Não sei como que eu faço. Mas tudo bem, vocês sabem que essa daqui também tá certa, tá? Ó, incluir em programa comunitário oficial de auxílio às crianças, tá? Então, fazer palestras, né? Porque elas têm que sair dessas drogas. Então, no conselho também cabe a eles fazer isso. E a 4 tá dizendo internar em estabelecimento educacional. Não vai internar. Não vai internar. Quando eles internam, não é internam a palavra, né? Eles falam que vai para a Fundação Casa, tá? Mas a Fundação Casa não necessariamente é um estabelecimento educacional. Então, esses 2 meninos, eles devem ser matriculados numa escola, na rede regular, ok? Não tem essa internação em estabelecimento educacional. Aqui é uma pegadinha. Não tem internação em estabelecimento educacional. Não tem, tá? A internação que é feita é internação entre aspas, né? É encaminhado ao... Gente, deu branco. É encaminhado para a Fundação Casa, tá? Então, aqui, ó, eu elimino a B, elimino a B, e a alternativa correta é a C, tá? É a C. 1, 2 e 3 tá certo. Só não a internação. Vamos lá. Outra questão. A professora de educação infantil, olha que grave essa.
Espero que vocês nunca façam isso. A professora de educação infantil de escola pública colocou uma criança de 4 anos de castigo. Lembrem-se, toda vez que vocês ouvirem falar a palavra castigo, é negativa, tá? Tá errado. Colocou a criança de 4 anos de castigo com os braços abertos na frente da classe. Já deu para perceber o erro grave da professora. Essa criança passou vexame, passou constrangimento, foi humilhada. O pai fez boletim de ocorrência e denunciou ao Ministério Público. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pergunta é, não é da atitude do pai, a pergunta é, a atitude da professora pode ser enquadrada como? Erro grave dessa professora. Ó, aqui tá. Compatível. Não pode ser compatível. Se a professora está errada, como que ela está compatível com a lei? Ela está contra o que a lei determina. Então, aqui está eliminada. Ó, compatível com a lei. Já está eliminado. Medida punitiva. Não posso também a palavra negativa. Eu não posso falar de punição. Medida punitiva não existe. Uma punição, tá? Existe uma medida educativa? Até existe, mas punitiva não, tá? Vamos lá. Aqui na C está falando que a professora enquadrou como medida educativa. Isso foi uma medida educativa? Também não. Colocar a criança de castigo, os braços abertos, está educando o quê? Nada. O que essa professora fez? Ela infringiu a lei. Ela foi contra o que a lei determina. Olha lá, infringência à lei que prega o dever de todos velarem pela dignidade da criança, pondo a salvo de qualquer tratamento vexatório. Foi exatamente isso que aconteceu com essa professora. Ela infringiu a lei e colocou essa criança em uma situação vexatória. De 4 anos, hein? E aí, tá falando que é compatível. Não é compatível. Se ela tá errada, não pode ser compatível. Tá? É incompatível. Ela infringiu a lei. Letra D de dado. Questão 21. Consoante o artigo 53 da Lei 8.069, que é o ECA, cabe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicar ao Conselho Tutelar um dos seguintes casos apresentados a seguir. Olha lá. Então, qual das alternativas é um dos casos que tem que encaminhar a escola comunica ao Conselho Tutelar? Vejam, olha as pegadinhas. A, maus tratos, daí a pessoa já lê aqui e fala, é essa, e não termina de ler, erra. Ó, maus tratos causados pelos alunos aos professores. Deveria ter um ECA para os professores, né? Então, essa daqui é pegadinha, ó. Maus tratos causados pelos alunos aos professores? Não. B, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares? Essa é a alternativa correta. É essa B que o diretor da escola comunica ao Conselho Tutelar. São 3 casos que o diretor da escola comunica ao Conselho Tutelar. Maus tratos envolvendo alunos, faltas injustificadas e evasão escolar e altos níveis de repetência, tá? Vejam aqui na B, esgotados recursos escolares. Não tem mais jeito, já ligou para a mãe já veio, já assinou, sabe que não pode ficar faltando a criança, parou de ir para a escola, enfim, já não tem mais o que fazer. Aí é o Conselho Tutelar que vai resolver, ok? A parte da escola já foi feita. A C, ausência ou irregularidade de transporte escolar. Gente,
Transporte escolar não é conselho tutelar que resolve, é Secretaria de Educação. D. Elevados níveis de queixas dos professores pelo mau comportamento dos alunos. Não entre em contato com o conselho falando, esse aluno não para quieto, esse aluno está aprontando. Não. O conselho tutelar não resolve isso. E consumo de entorpecentes pelos pais ou familiares de seus alunos. O conselho tutelar também não é o local indicado para resolver assuntos de drogas com os pais. A não ser assim, quando os pais usam droga e isso fere de alguma forma os alunos. Daí o conselho tutelar entra em ação. Para resolver drogas entre os pais, eles têm que ser encaminhados para outro serviço que é assistência social e não o conselho tutelar, ok? Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Essa daqui, gente, eu vou fazer... Tá. Eu não lembro se essa tá na bibliografia, essa parte, mas tudo bem. Tá no ECA, mas não é a parte... Acho que não cai para vocês. Bom, mas eu vou fazer de qualquer forma. Ao tratar do direito à convivência familiar e comunitária, o ECA dispõe que... Vamos lá. A. O poder familiar será exercido preferencialmente pela mãe, podendo ser compartilhado com o pai na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer um deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Errado, porque aqui está falando que o poder familiar preferencialmente é da mãe. Não é. Na lei não é. Tá? Na lei, tanto o pai quanto a mãe têm os mesmos direitos pelo filho. Tá? O juiz vai determinar. Guarda compartilhada, de 15 em 15 dias o pai vê a criança, não sei o quê. Então, assim, não necessariamente o juiz determina a mãe. Vai ser analisado quem é que tem mais condições de ficar com a criança. Às vezes, a mãe, né? Às vezes é o pai. Já aconteceu vários casos da mãe ser alcoólatra, usar droga, e o pai não, então foi o juiz dá para o pai, não para a mãe, enfim, tá? O que está errado aqui, que está falando preferencialmente para a mãe, e não é. Os dois têm os mesmos direitos iguais, tá? Os mesmos direitos, ok? B. Aos pais ou ascendentes diretos, avós, tios, incumbe o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse da sociedade, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Tá falando aos pais, avós e tios. Tá vendo? Não. Já pensou se a moda pega? O tio é responsável pelo sustento do sobrinho, né? Não, é pegadinha. Olha lá, C. A C é a alternativa correta. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. O que isso significa? Que não é porque a família é pobre, não é porque a família passa necessidade, porque falta algum alimento, que ela vai perder a guarda do filho por isso. Certo? Quando acontece isso, é encaminhado para assistência social, para pegar uma cesta básica, essas coisas. Jamais uma família vai perder a guarda da criança porque não tem condições financeiras. Ela vai perder a guarda da criança se ela é negligente, deixa a criança sozinha, deixa a criança passando fome e sai, né? Deixa a criança lá sem trocar fralda, enfim, espanca a criança, várias situações. Mas a carência de recursos materiais, alimentares, isso não faz com que a família perca a guarda de uma criança, tá? De um filho.
aqui na D, existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas de proteção à testemunha, pegadinha. E a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas pela autoridade policial, em procedimento contraditório nos casos previstos no Código Penal. Também não, tá? Porque eu tô falando de criança e adolescente, sempre associem com conselho tutelar. Nunca associem com polícia, tá? E assim, mesmo que o juiz determine a perda de uma criança, de um filho, eles vão verificar primeiro quem da família pode ficar para adotar essa criança, esse adolescente, tá? Aí vamos supor, a mãe perdeu a guarda, eles vão verificar o pai, eles vão verificar um vô, uma avó, paterno, materna, né? Quem é da família, ok? Em último caso, essa criança vai para um abrigo e daí entra para adoção. Em último caso, é o juiz que determina, ok? Bom, vamos lá. Só que essas questões assim, gente, para vocês, igual essa daqui, eu acredito que não vai cair essa 22, tá? Essa 22, porque não é ligado direto à educação, já entra em outras áreas, tudo bem? Eu vou abrir aí para vocês fazerem perguntas. Deixa eu só parar a gravação.